Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conectados pela Palavra de Deus. Hoje, o nosso devocional se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai falar sobre a prisão de Pedro, né? Naquele momento ali, Herodes, ele manda matar Tiago, irmão de João. Quando ele manda matar Tiago, ele vê que aquilo agrada os judeus. Então ele prende Pedro, para matar Pedro. Só que ele não mata, porque naquela ocasião era a festa do pão sem fermento, então ele não podia matar Pedro. E o que ele faz? Ele prende Pedro, para que no momento certo, quando acabasse o período das festas, ele matasse Pedro. Ele prende Pedro, colocando vários seguranças ali, para confirmar que Pedro de fato estava preso e que Pedro não ia fugir, se soltar. E aí ele pretendia julgar a Pedro depois da Páscoa. Então ele prendeu Pedro no primeiro dia da festa dos pães asmos, né? Para depois julgar Pedro logo após a festa da Páscoa. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Pedro estava preso, tinha 4 quaternos de soldado, tinham sentinelas. Pedro dentro da prisão ou de uma masmorra estava preso, tinha soldados presos com Pedro. Pedro estava dentro da prisão, preso, e dos seus lados tinham 2 sentinelas, 2 soldados, presos a Pedro. Herodes faz tudo isso porque entende que Pedro é muito perigoso, mas perigoso para ele. Pedro não era assassino, Pedro não era mau caráter, não roubava, Pedro não difamava, Pedro não queimava as cidades, mas eles consideravam Pedro como uma pessoa muito perigosa. Deixa eu falar uma coisa para você, o adversário te considera uma pessoa muito perigosa, mas ele não tem medo de você, ele tem medo do Deus que protege a sua vida. E ele sabe que quando você ora por intermédio de Jesus Cristo, ele sabe que você é templo do Espírito Santo, então por isso você é muito perigoso. Pedro não tinha porte de arma, não tinha revólver, não tinha canivete, não tinha arma nenhuma. A única arma que Pedro tinha era a palavra de Deus. E isso causa muito medo nas trevas. Por isso que as trevas e a luz não se dão bem, não se chocam, não se ligam, não tem amizade. E Herodes olha assim para toda aquela situação e pensa, Pedro é perigoso, eu quero a maior quantidade de soldados, eu quero Pedro bem preso, porque esse pessoal que é cristão, que ama Jesus Cristo, eles são meio esquisitos. A gente prende eles, daqui a pouco eles não estão mais na prisão. Então dessa vez Pedro não foge, dessa vez ele vai ser morto porque Tiago foi morto. Então Pedro vai ser morto também. E passou alguns dias Pedro na prisão. No dia seguinte, Pedro ele vai ser submetido ao julgamento para a morte. Só que na noite anterior desse julgamento, vai dizer a palavra do Senhor que aparece um anjo e toca em Pedro, e Pedro acorda. Pedro estava dormindo. O salmista vai dizer que em paz eu me deito e em paz logo me pego no sono. É muito interessante porque Pedro está dormindo numa situação muito difícil. E esse dormir não é um dormir de relaxamento, não é um dormir que não está nem aí, mas é um dormir de confiar. Ele confia no Senhor. Só quem confia no Senhor consegue dormir. Quantas das vezes o boleto, o aluguel, o filho, o esposo não nos deixa dormir com as suas preocupações? Ou de repente uma discussão que você pensa assim quando chega em casa, eu podia ter dito aquilo, isso não vai ficar assim. E você tenta dormir e você não consegue dormir porque você fantasia aquela discussão, você fica dialogando. Amanhã quando eu acordar e ver fulano eu vou responder assim, assim, assado. A altura, né? A gente fica tipo contracenando aquela discussão para dar o troco, a resposta no dia seguinte. E a gente nem consegue dormir. E Pedro vai conseguir dormir exatamente com soldados em sua volta, com sentinela em volta, algemado, ele consegue dormir. Porque ele pensa, bem, Tiago morreu, então eu vou morrer também. Só que se eu morrer é para a glória de Deus. Se eu morrer, eu fiz o bem, porque Jesus morreu para fazer o bem. João Batista morreu porque fez o bem. Meu companheiro morreu, Tiago, porque fez o bem. E eu também vou morrer porque eu fiz o bem. E eu vou receber a coroa da vida. Só que o que Pedro não contava é que não tinha chegado a hora dele.
E por isso que o anjo aparece e catuca. Pedro acorda. Naquele lugar de umidade, de masmorra, de escuridão, aparece uma luz, a luz do anjo, e fala assim: levante-se. Quando o anjo fala levante-se, na mesma hora as algemas caem. Tem uma ordem do céu liberada para as nossas vidas, para que as algemas que nos prendem possam ser soltas. Deus é o escape das nossas vidas. O anjo fala para Pedro assim: vista-se, coloque as sandálias, bota a sua capa e me siga. E Pedro não sabia do que se tratava. Ele vai obedecer, ponto. Ele obedece, mas ele não sabe se aquilo é real ou se é uma visão, se ele está sonhando, ele não sabe. O que a gente sabe até aqui então, que ele está obedecendo, e ele vai. Tudo que o anjo está mandando ele fazer, ele faz. E o anjo está conduzindo a Pedro, passando pelo primeiro portão, pelo segundo portão, e o terceiro portão é de ferro, está trancado, é prisão de segurança máxima. E nesse terceiro portão, os portões se abrem sozinho. Pedro não faz nada, nem toca no portão, ele só passa pelo portão. E quando eles passam pelo portão, o anjo desaparece. O anjo não some, porque vai dizer a palavra de Deus que os anjos do Senhor estão acampados em volta daqueles que amam e temem a Deus. O anjo não some, ele apenas está ali, mas não está mais visível para Pedro. E ali Pedro percebe, não é um sonho, não é uma visão, é real. Deus me libertou, me tirou da cadeia para eu ser livre. Isto é real. E Pedro vai de encontro aos santos, vai de encontro à igreja, porque enquanto Pedro estava lá, no período da prisão, tinha uma igreja orando por Pedro, tinha um grupo de intercessão orando por Pedro, fazendo contínua oração com fervor a Deus, para que o próprio Senhor libertasse a Pedro. E essas orações destes santos subiram ao altar de Deus e Deus liberou a ordem para soltar Pedro. Então Pedro chega à casa de Maria e ali ele bate na porta, né, ele chama, e uma menina chamada Rod escuta a voz de Pedro e ela fica tão feliz porque as orações foram atendidas, que ela vai avisar o grupo que está orando, ó, Pedro está na porta. E alguém diz assim: você está fora de si, não é Pedro. Ela é Pedro sim. Ele diz, deve ser o anjo de Pedro, mas não é Pedro. Aí, é Pedro sim. Então alguém decide abrir a porta e vê que é Pedro, e Pedro entra, né, ali na casa dos santos e conta tudo o que aconteceu. Ninguém pode prender um adorador de verdade, ninguém. O seu corpo pode estar trancado na prisão, você pode sim estar algemado fisicamente, mas a sua alma está liberta para adorar a Deus. Sabe, podem amarrar sua boca, botar um lenço, alguém pode te subornar, alguém pode te ameaçar com alguma informação, mas você não está preso. Você consegue orar aqui, ó, no coração, você consegue elevar os seus pensamentos a Deus, ninguém pode calar, prisão nenhuma pode nos calar. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles cantavam na prisão, estavam amarrados, já tinham tomado alguns açoites, mas estavam cantando na prisão. É o melhor momento para você louvar, é na prisão. Não reclame na prisão, não murmure na prisão, mas louve a Deus. E lembre-se, sempre vai haver alguém orando por você. Você pensa assim, não, ninguém ora por mim, aquela igreja se esqueceu de mim. Pode ter esquecido a igreja de alvenaria, mas lá naquele lugar tem uma pessoa que ainda ora pela tua vida. Ela ora pela tua vida, pode ter certeza disso. Em algum lugar alguém está orando pela sua vida. E resposta virá. Só que você tem que crer. Quando o milagre acontecer, quando bater na porta o milagre, fique feliz como Rod, mas abre a porta para receber a notícia que o milagre chegou. Vamos lançar sobre Jesus as nossas ansiedades. Não ficais inquietos com coisa alguma, do que é a vez de comer, do que é a vez de vestir, do que é a vez de beber, porque o nosso Pai Celestial sabe o que bem a gente precisa. Né? Os passarinhos não trabalham, não ajuntam celeiros, mas o Pai que está no céu as alimenta. Nem Salomão, com todo o resplendor de sua glória, se vestiu melhor do que um lírio. Né? Então, o Senhor nos ama tanto que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele bem sabe o que a gente precisa. Então, se você está em meio à tribulação, em meio à tempestade da vida, em meio às prisões sentimentais, em meio às prisões das dores que fizeram contigo, não fique preso a essa circunstância. Ore ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Se você gostou desse vídeo,
compartilha esse vídeo com mais pessoas. Lembre-se, nós somos conectados pela palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.